Igreja de Cristo. Então, o que nós temos percebido no dia a dia? Na realidade, nós temos percebido que se tem algo que tem levado as pessoas a desistirem, se tem algo que tem levado as pessoas a largarem, abandonarem projetos de Deus na sua vida, coisas boas de Deus na sua vida, é exatamente o desânimo. E você, às vezes, você fica perguntando, né? Por que eu abandonei um projeto? Será que é porque não era vontade de Deus? Eu já escutei muitas pessoas deixarem de lado algo que era de Deus, que era projeto de Deus, e largaram porque foram resistidas pelo inimigo e desanimaram. E quando desanimaram, com certeza abandonaram aquilo que era um projeto de Deus. Então, para não ficar muito mal na fita, então é muito mais fácil dizer o seguinte, uma famosa frase, né? É porque não era da vontade de Deus. Mas na realidade, não é que não era a vontade de Deus. Na realidade foi porque houve uma desistência de um projeto. E muitas vezes a desistência foi exatamente por causa do desânimo. Porque a pessoa desanimou por alguma razão, por algum motivo. E são várias as causas, são várias as razões, são vários os motivos que podem levar uma pessoa a desanimar. Então eu quero intitular essa palavra como desânimo, uma mercadoria do inferno. Desânimo, uma mercadoria do inferno. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 16. Todos encontraram? Mesmo assentado, mas reverente à palavra de Deus, está escrito assim, olha. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Pai, nós tomamos a Tua palavra como alimento para o nosso espírito nessa noite. Nós clamamos a Ti, Pai, abre os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Pedimos espírito de revelação e de sabedoria, Pai, completa e plena na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você continuar a leitura desse texto, o apóstolo Paulo diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ou seja, aquilo que nós somos em Cristo, o nosso ser nova criatura, se renova dia a dia. E ele continua no verso 17 e 18 dizendo, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve, olha o que ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele se refere a todo o acontecimento que ele está atravessando como algo leve, como algo momentâneo. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação
Quem está falando isso aqui é um homem que está sendo chicoteado, um homem que está sendo acusado injustamente, um homem que está correndo o risco de morrer, um homem que trocou a religião, um homem que está sendo perseguido pelos de fora e também pelos de dentro, alguém que tem a sua conversão questionada, mas no meio de toda essa tribulação, ele diz: olha, vocês não devem desanimar. Ele diz: porque essa leve, momentânea tribulação, ela produz um eterno peso de glória. Ah, querido, sabe, eu não sei você, mas eu já experimentei algo muito pequeno do peso da glória de Deus. Algo de você se prostrar e não conseguir se mexer. Sabe, algo de você querer pronunciar palavras e a única coisa que sai são lágrimas, são gemidos. A boca não consegue expressar algo que está dentro do coração. Tamanho é o peso da glória, tamanho é a movimentação da glória. E ele diz: olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele diz: não tem comparação. Essa leve e momentânea tribulação, ela não pode se comparar com o eterno peso de glória. Não pode se comparar, por isso nós não devemos desanimar. E ele diz: olha, não atentando nós para as coisas que nós vemos, mas para aquelas que nós não vemos, porque aquilo que nós estamos vendo, isso é temporal, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então, o desânimo, ele tem tomado conta das pessoas. Tem tomado conta. Hoje, o desânimo, ele vem em todas as áreas, ou em quase todas as áreas, e por vários motivos. Hoje nós encontramos as pessoas desanimadas com tudo, e talvez com todos. Você vê pessoas desanimadas com um time de futebol, pessoas que outrora foram fanáticas, pessoas que outrora compraram camisa, pessoas que quando ia bater ali uma peladinha, comprava meião, calção, camisa, colocava ali o número 10 e ia todo invocado. Mas quando o time estava lá embaixo tomando taca, ele falava assim: sabe de uma coisa? Eu estou desanimado com o futebol. Quando o Brasil apanhou ali para a seleção apanhou ali para a Alemanha na Copa, eu vi muita gente dizendo: sabe de uma coisa? Eu estou desanimado com essa seleção brasileira. Pessoas que acreditaram em algum partido político, e que talvez o partido político começou bem, começou governando bem, e depois foi se corrompendo, foi agregando valores e pessoas corruptas, e a política deu lugar à politicagem, e se tornou o que se tornou, e a pessoa diz: olha, sabe, eu estou desanimado com o Brasil. Eu estou desanimado com a política. Então nós vamos ver pessoas desanimadas com tudo. Nós encontramos pessoas desanimadas com tudo. Pessoas desanimadas de acordar, pessoas desanimadas para dormir, pessoas desanimadas para orar, pessoas desanimadas para ler a Bíblia, pessoas desanimadas para jejuar, desanimadas para ir à célula, desanimadas para ir ao culto. Às vezes você encontra pessoas e fala: olha, eu estou desanimado do trabalho meu. Lá onde eu trabalho eu estou desanimado. Mas é engraçado que algum tempo atrás ela estava orando e pedindo a Deus um trabalho. Agora que está trabalhando, depois de 1 ano, 2 anos, agora ela está desanimada. Algumas pessoas estão desanimadas com a empresa, porque agora está numa fase difícil. Mas alguns anos atrás ela estava pedindo um milagre a Deus. E o milagre é que Deus desse uma empresa. Mas agora ela está desanimada com a empresa. Tem pessoas que estão desanimadas com o marido, com a esposa. Mas alguns anos atrás, o joelho fez calo de tanto pedir. Um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas agora está desanimado. Agora está desanimada. Por quê? Porque o desânimo é uma arma poderosa de destruição do inimigo. Tem pessoas que estão desanimadas com os filhos. Tem pessoas que estão desanimadas com a fé. Tem pessoas que estão desanimadas com tantas coisas. Mas olha, nós temos aqui um grande homem de Deus que está dizendo: olha, por isso não
desanimamos. Não desanimamos. Ele fala, pelo contrário, vocês têm que estar muito animados. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Nós vimos aí o apóstolo Paulo dizendo que não é para desanimarmos. Agora, olha só o que o nosso mestre, o que o Messias fala para nós. Ele diz assim, olha, João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo, olha, tudo isso aqui que eu estou falando, depois você lê o contexto, ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo para que vocês tenham paz em mim. Ele está dizendo, no mundo vocês vão passar por aflições. No mundo vai ter dificuldade, no mundo vai ter crise, no mundo vai ter períodos difíceis. Se você não está passando, se você não passou, um dia você irá passar, porque isso faz parte do ciclo da vida. Mas vocês precisam ter bom ânimo. Ele diz, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também podem vencer. Olha só o que o Senhor Jesus está dizendo, queridos. Então, escute uma coisa. Eu compartilhei isso pela manhã e eu ouvi isso de um outro homem de Deus já. Eu trabalhei com comércio. Maestro, na minha bolsa tem uma toalhinha. Do lado, acho que de um bolso esse lateral. Pega uma toalhinha para mim, por gentileza. Isso aqui. Eu não sei se é andropausa, maestro, o que é essa suadeira. Não sei o que é. Me ajuda aí, o que é, tu sabe? Obrigado. Não sei, rapaz, ar-condicionado, meu Deus do céu. Aquele negócio ali na porta, ali não tem como arrumar aqui, botar aqui em cima não, pastor, aqui? Vai em casa, liga o ar-condicionado. A Rosângela está debaixo de 2 cobertas, pior do que aquele sapeca neguinho. Ela está assim, e eu estou sem camisa e de boa. Acho que ela fica morrendo de inveja. Queridos, eu trabalhei com comércio. Quando você vai em um supermercado, eu trabalhei com meu pai numa mercearia. Eu não sou tão velho assim não. Devo ter aí uns... Curioso, né? Sou de 1900 e... Curioso. 68, faz as contas. E na minha época, a mercearia era o seguinte, tinha um balcão e as mercadorias ficavam lá atrás. A pessoa chegava e pedia, você ia lá, pegava. O arroz era aquele saco de 60 quilos. Que a pessoa chegava e pedia 1 quilo. Você pegava um saquinho de papel e colocava dentro. O óleo era um latão. A pessoa chegava e falava assim, eu quero meio litro de óleo. A pessoa chegava e falava assim, eu quero uma dúzia de ovos. Você ia lá e enrolava nos papéis. Tinha uns papéis desse tamanho assim, ó. Você colocava e fazia o funilzinho, e amarrando. Mas olha, supermercado tem uma prateleira. E nessa prateleira tem uma mercadoria. E cada lugar ficam as mercadorias. E tem um local ali para produto de limpeza, tem um local para arroz, feijão, tem um local para refrigerante, tem um local para colocar aquilo que se pede, fica dentro de refrigeração. Então tem um local para tudo. Existe também a ponta de gôndola, onde ficam produtos que estão em promoção, onde fica algum tipo de produto que é para chamar a atenção do cliente. Então não pense que as coisas no mundo natural ou no mundo espiritual, elas são colocadas de qualquer jeito, não, querido.
Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, você chega no supermercado, você vai ver, por exemplo, um grande supermercado, uma empresa que quer colocar um produto lá em promoção, eles vão dar uma bonificação para o supermercado, para colocar o produto em exposição, em um lugar que seja bastante visível, para poder sair muito a mercadoria. Então a pessoa chega e ela dá de cara com aquele tanto de mercadoria. Então um é o preço da frente da gôndola, da prateleira. Outro é para ficar no meio, outro é para ficar escondido. Então, olha só, no inferno é do mesmo jeito. No inferno existe a prateleira que fica o pecado da imoralidade, que fica as doenças, que fica os demônios do vício, que fica os demônios da miséria, da destruição. Sabe, eu acredito que assim como é um arsenal de guerra, assim como um país quando está em guerra com outro, um exército guerreando com outro, e dependendo da necessidade de guerra, eles usam determinado tipo de arma, determinado tipo de instrumento de guerra. A mesma coisa eu acredito que é no inferno. Eles mandam algo de acordo com a necessidade. Você nunca vai ver alguém pegar uma bazuca para matar uma barata. Nunca vai. Nunca vai. E eu vou te dizer uma coisa. No inferno tem lá, ó, prateleiras com mercadorias que o diabo pega para poder atingir o crente, para poder atingir o cristão. Eu acredito que ele tenta pegar cada uma pessoa de uma forma. Tem período que a pessoa, que do inferno vem seta maligna, colocando a pessoa como se ela não fosse amada por Deus. E a pessoa fica meio cabisbaixo, não, realmente eu não sou amada. E ela fica numa crise, sabe que não é amada por Deus. Mas de repente ela ouve uma palavra, de repente alguém liga para ela. De repente alguém dá um abraço para ela e fala, olha, você é muito amada. De repente o Espírito Santo explode dentro dela. Há uma expressão de amor dentro dela, uma manifestação de amor. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus já foi liberado através do Espírito Santo dentro de nós. Então quando a pessoa cai a ficha, ela fala, não, eu sou amado por Deus. Então essa arma do diabo então falhou. E ele manda outro. Ele manda um espírito de condenação quando a pessoa erra, quando a pessoa peca. E a pessoa então fica ali cabisbaixo por um tempo. Mas depois a pessoa vai ler a Bíblia, sabe, ela lê lá, escrito lá e diz assim, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E de repente vem um rema, vem uma palavra, vem uma revelação. E ela entende, e ela se levanta e diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ela se levanta animada e vai. E assim, a sequência que o inferno manda. Ele vai mandando armas, ele vai mandando flechas. Mas sabe uma que ele manda, que quase sempre ele consegue o alvo dele? É exatamente o desânimo. Quando o desânimo pega alguém, geralmente a pessoa desiste de um projeto de Deus. O alvo do inferno não é tocar na sua salvação. Não é tocar na minha salvação. Porque a Bíblia diz que aquele que nele crê não é julgado. Mas aquele que não crê já está condenado. A Bíblia diz que aquele que se coloca na mão do Senhor, ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tirar. Então a questão do diabo não é de tirar a salvação do cristão. A questão dele é desanimar para que ele tenha uma vida miseravelmente salva e não possa dizer no final da sua vida, Pai, te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. A principal arma dele é colocar desânimo para que nós não possamos dizer como Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tudo no mundo natural tem um propósito e também no mundo espiritual. Você acha que a frente de uma loja é pintada com as cores que são pintadas
porque a pessoa acha bonito a cor amarela. Às vezes você vê uma loja pintada à frente de amarelão com vermelhão. Aí você fica, esse cara no mínimo é abestado. Não, aquilo tem um propósito. Quando você vai em um local que está tocando uma música de fundo, você acha que aquilo não tem um propósito, aquilo lá tem um propósito. É mexer com as emoções da pessoa. Quando você vai num shopping center, que tem ali um porcelanato escorregadio, você acha que é para você ficar lá imitando o Michael Jackson? Não. Aquilo lá é para você andar devagar, para olhar as vitrines, para poder comprar. Quando nós vamos em um shopping center e entramos em uma loja, e está lá uma calça jeans por R$100, em 7 pagamentos. Aí você chega e fala assim, rapaz, eu não compro fiado não. Porque a Bíblia diz, a ninguém deveis, exceto o amor fraternal. Eu quero pagar no cash, no dinheiro, no cascai, mufunfa, à vista. O cara fala, você quer pagar à vista? Ele à vista. Sério, porque tem gente que fala assim, qual é a forma de pagamento? Eu gosto de dizer assim, é tique. Você aceita tique? A pessoa fala tique, é tique. Tique. Então você chega e fala, olha, quanto que fica a vistinha? Tem desconto? E a pessoa fala geralmente o quê? Não tem desconto, é R$100. Sabe por quê? Eles não têm interesse em vender à vista. Eles têm interesse em vender em 7 pagamentos. Por quê? Primeiro, geralmente as pessoas atrasam a prestação. Vai ter juro, o lucro aumenta. A pessoa vai voltar lá 7 vezes. E nas 7 vezes ele vai fazer compra de alguma coisa. E ele vai ficar eternamente amarrado naquele cartãozinho que eles oferecem ali. Tudo tem um propósito. Você vai pintar um quadro de uma criança? Você já viu alguém pintar um quadro de uma criança de preto? Não, querido. Se você chama um arquiteto, uma arquiteta, ele vai te dar as cores. Geralmente o quadro de uma criança, se for homem, pinta de que cor? Azul bebê. Se for mulher, rosa bebê. Tudo tem um propósito, é para dar paz, para dar tranquilidade. Não é verdade? Então, tudo é com um propósito. Então, do inferno, vem essa mercadoria chamada desânimo. E por que é que o desânimo vem? É exatamente para roubar o projeto de Deus nas nossas vidas aqui na terra. Não é para roubar a nossa salvação. O diabo é a besta, mas não é abestado. E a pergunta nessa noite é, de que projeto, de que desafio, de que trabalho, de que sonho você desanimou? Sabe, nós estamos no 5º mês do ano. Algumas pessoas na virada do ano fizeram tantos projetos, tantos sonhos. E é incrível como tantos já desanimaram. Tantas pessoas que começaram a estudar e já pararam. Começaram a fazer o rever e já desistiram. Começaram a fazer um CTL e já pararam. Fizeram um projeto de academia e já não estão mais indo. Começaram a fazer caminhada e já desanimaram. Sabe, começaram, meu Deus, tantas coisas e já desanimaram. Não, eu vou tratar os dentes. Parou, está colando com o Super Bonder, porque desanimou de ir no dentista. De quais e do que você já desanimou? Você acha que a doença mais mortal, a doença mais perigosa que existe no mundo, você acha que é qual? É Ebola? É a AIDS? É o câncer? É a Zika? É a Dilma? É a chikungunya? É a dengue? Não. É exatamente o desânimo. O desânimo é a doença mais mortal, mais perigosa e a principal mercadoria do inferno. Sabe por quê? Porque uma pessoa pode estar enferma, mas se ela tiver ânimo, ela consegue ser curada. A probabilidade de cura é muito maior. Mas se uma pessoa estiver desanimada, a probabilidade de cura diminui de maneira assustadora. Um casal pode estar quase separando. Se estiver desanimado, ou se estiver animado, querido, você vai ver a diferença
para a restauração. Quando você pega uma família que está desanimada, se torna muito mais difícil. Quando você pega uma família que está com um problema, mas eles estão animados para restaurar. Quando você pega alguém que está no vício, mas ele está animado, ele está convicto, ele quer sair. É muito diferente do que você ajudar alguém que está desanimado. Você vai conversar com alguém e falar, não tem jeito não. Não tem jeito não, não dá certo, tudo não dá certo. Não, já tentei, não, já falei. Não, tudo já fez. Não vai ser recuperado. Eu já vi pessoas e conheço muitas histórias de pessoas que estavam doentes, não sabiam que estavam doentes e viveram 1 ano, 2 anos, 5 anos. Outras pessoas, quando souberam da doença, desanimaram ao ponto de morrer com poucos dias. Semana passada, lá no São Carlos, parente de uma pessoa lá morreu. Você sabe do que a pessoa morreu? De desânimo. Morreu de desânimo. Ela desanimou de beber água. Desanimou de comer. Estava com depressão. Desanimou. Quando a família percebeu que também estava desanimado, porque ela estava desanimada, morreu. Então, a doença mais perigosa, a principal mercadoria do inferno é exatamente o desânimo. E por que o desânimo é uma mercadoria que Satanás investe tanto? Por que o desânimo é uma doença tão perigosa, tão terrível? Primeiro, porque ela é generalizada, porque ela é global, porque ela pega todo mundo. Todo mundo fica desanimado, querido. Isso aqui não é privilégio de alguns, não. Eu fico desanimado, você fica desanimado, todo mundo fica desanimado. E é exatamente por isso que nós devemos lutar contra o desânimo. Nós devemos lutar contra o desânimo. Porque quando você passa por algo que é só você, você fala, não tem jeito, sou eu, o problema sou eu. Mas eu quero te dizer nessa noite, o desânimo, ele ataca todas as pessoas e em todas as áreas. É por isso que você não deve aceitar, você não deve se acomodar, você deve reagir, você deve lutar contra o desânimo. Segundo motivo pela qual ele é tão terrível, é porque ele acontece mais de uma vez. Ele não acontece uma única vez durante toda a nossa vida. Nós somos tentados a ficar desanimados muitas vezes ao longo das nossas vidas. E em áreas distintas. Talvez uma época você está desanimado com o seu peso. Já viu aquela época que parece que toda roupa que você veste, você fica feio? Um dia eu vi escrito uma frase seguinte, olha, se você está triste e é feio, aceite a Jesus e seja só feio. Porque a felicidade Jesus vai te dar. Sabe, tem época que você fica desanimado com os estudos, tem época que você fica desanimado com a fé, desanimado com o ministério. E isso pode acontecer muitas vezes ao longo da vida. Eu só conheci uma pessoa que disse, pastor, eu só fiquei desanimado uma vez na minha vida. Eu assustei, eu falei, uai, só uma vez? Ele falou assim, nunca mais animei. Eu falei, só se for assim, porque caso contrário, é algo que é recorrente. O desânimo, ele está constantemente batendo a porta. E eu vou te dizer uma coisa, quando nós formos falar das outras vezes, eu vou te dar exatamente quando que o desânimo acontece e como fazer para vencer o desânimo. Nós vamos combinar, eu vou combinar com o pastor João Márcio, talvez pode ser até na próxima semana, eu vou ver com o chefe aqui, tá bom? E a terceira razão, que o desânimo é algo tão terrível e é uma das armas favoritas do inferno, é porque o desânimo pega. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para a cara dela aí.
Dá uma olhadinha para ela, vê se ele está com cara de animado ou desanimado. E nós fazíamos a preliminar do time profissional. E eu estava jogando de zagueiro, 2 horas da tarde, era preliminar, 3 horas da tarde. E tinha um centroavante lá, bichão suadão, estava todo cheio de pano branco. Rapaz, o cara esfregou em mim. Irmãos do céu, diante de Deus eu estou te falando, eu senti a catinga dele por 1 mês. Olha, quem aqui sabe o que é minâncora? Eu passava minâncora debaixo do braço, eu passava limão, eu jogava... Irmãos, você não está entendendo não. O cara me perseguiu por 1 mês, dormindo, dentro do ônibus. Eu só andava assim, ó. Eita, meu Deus do céu. Olha, tem muita gente que faz isso. Tem uns caras que, para saber se ele está com mau hálito, tem uns caras que faz assim, ó. Ele olha para o lado, olha para o outro, faz assim, ó. Quando você vê alguém fazendo isso, ele está vendo se está com mau cheiro na boca. Tem outros que, para saber se está azedo, ele faz assim, ó. É sério. Vocês estão rindo é porque vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo. Irmãos, teve uma época que o negócio... Olha, já teve um que fez assim ali, ó. É sério, tem uns caras que tem mania de levantar o braço para dizer que está enxugando o rosto. Ele está fazendo assim, ó. Para ver se o negócio está meio azedo. Teve uma época que o negócio estava tão difícil, financeiramente, que a gente não tinha dinheiro para comprar desodorante. Na época a gente jogava ali nos juniores do Goiânia. Aí o que é que a gente fazia? Na época eu não era crente. Nós íamos no supermercado ou então na farmácia. Aí a gente fazia de conta que estava vendo, né, os desodorantes. Aí quando a pessoa virava as costas, a gente... Aí ia embora. Aí todo dia a gente fazia isso, sabe? Aí tinha um amigo meu, que eu não vou falar o nome dele aqui, porque está sendo filmado. Ele está me vendo, mas olha na câmera aqui, ó. Você está me assistindo aí, você sabe quem é. Vai chegando, ele estava de camiseta cavada, fortão, zagueirão. E nós chegamos, ele nunca tinha feito, ele tinha medo. E eu falei para ele, rapaz, você está com CC forte, velho. Aí ele chegou, eu falei assim, ó, na hora que ela virar, você coloca e sai fora. E ele foi, tremendo, morrendo de medo, ele foi, pegou e fez assim, ó. Era um creme de barbear. Rapaz, o negócio ficou branco assim, e ele começou a mexer, e quanto mais ele mexia, mais o negócio crescia, aquela espuma. Eu falei, eita, rapaz, o cara não sabe fazer o negócio, quando vai fazer, o trem fica ruim. Mas olha, o desânimo, ele é contagioso. O desânimo pega. Eu morro de medo de pessoa desanimada, querido. Desânimo é igual a abrição de boca. Chega num lugar que tem umas 20 pessoas e faz assim, ó. Aí logo está todo mundo. Eu gosto de gente animada. E escute algo. Quando eu falo de animado, eu não estou falando só de uma expressão corporal. Sabe, eu acredito que a expressão corporal manda muito. Sabe, mas é muito mais do que isso. É de uma disposição interna. Sabe, queridos, quando eu jogava futebol, tem umas histórias boas que eu nunca contei, eu vou contar. Geralmente tinha 3 turmas. Tinha turma dos que corria assim, ó. Tinha uns que corria correndo mesmo. Tinha daqueles que corria assim, ó. Aí tinha uns que corria desse jeito assim, ó. Lá atrás. Não tem aquela corrida olímpica que o cara não pode correr, mas não pode andar? Aí ele fica rebolando assim, sem sair do lugar? Então, eu não era daquela turma. Eu era do meio. Mas eu gostava de ficar no da frente. O Elisande também gostava de ficar no da frente. O nosso nível era do meio, mas a gente ficava nos da frente. Então os da frente tinham mais preparo físico. Então eles estavam correndo e eles combinavam de marchar, sabe? Parecia aqueles manga largazão, sabe? E eu atrás, irmão, parecia aquele jegue do Maranhão. Aí na hora que os caras olhavam para mim, sabe, eles olhavam para mim para ver se eu estava ficando para trás, que eles olhavam para mim que eu estava... Aí eles olhavam para mim, eu... Aí quando eles olhavam para frente, eu... Mas eu mantinha o ritmo.
Sabe por quê? Porque eu quero andar com gente animada. Eu quero andar com gente animada, querido. Eu quero andar com gente que ora. Eu quero andar com gente que sabe que lê a Bíblia. Eu quero andar com gente que ama a Deus mais do que eu. Eu quero andar com gente que quer implantar o reino de Deus. Eu quero andar com gente que me motiva. Com gente, sabe, que pensa lá na frente. Com gente, sabe, que quer implantar o reino. Com pessoas que amam o Senhor. Com pessoas apaixonadas pelo Jesus. Sabe, agora você vai conversar com alguém e fala: querido, você está com quantas células, meu amado? Rapaz, negócio de célula aí. Tem muita coisa para fazer, menino. Eu não. Eu vou atrás de quem está dando certo. Sabe? Querido, com todo o respeito do mundo. Eu respeito e amo. Sabe? Eu visito as maiores igrejas que tem. Eu escuto os melhores pregadores que tem. Porque isso me inspira. Sabe, isso me inspira. Pessoas que são vencedoras. Eu não quero andar com pessoas desanimadas. Uma vez nós fomos para uma conferência em Santarém. O pastor João Márcio foi também. E tinha um cara tocando teclado. Irmãos, o cara, ele não tocava teclado não. Ele surfava em cima do teclado. Sabe, a música estava tocando, ele fazia assim, ó. E todo mundo ia adorando a Deus, e o negócio... Hoje em dia, o pastor está pregando e fala assim: gostaria de chamar a equipe de louvor. Irmãos, tem um que estão espalitando o dente lá fora, o outro está conversando lá. Aqui não acontece isso, mas tem lugar que acontece. Aí você chama, aí o baixista vem assim, ó. Aí tem uns que vêm com o fundo da calça caindo assim, ó, parece que está cagado. Assim. Aí eu já falo assim: aí, pode ficar aí, coloca a música de fundo aí para mim. Vamos orar. Aí já começa a mexer, eu não quero nem que suba. Eu costumo dizer, eu quero a marcha do sindicato. A marcha do sindicato é aquela caminhada, ó, vamos. Vamos, não para não, vamos, sem parar, vamos. Pessoas animadas, porque o desânimo, ele contagia. Sabe, eu quero andar com pessoas que são animadas. Porque o desânimo é uma mercadoria do inferno. É por isso que nós temos que estar atentos. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem nunca foi pego ao longo da vida pelo desânimo? Pela vontade de desistir? Isso não é somente na vida espiritual não. Mas é mais na vida espiritual. Mas vontade de desistir na vida profissional, na vida afetiva, familiar, no casamento. Quantas pessoas, irmãos, que desanimaram da própria vida. Toda pessoa que tentou suicídio, toda pessoa que suicidou, que deixou uma carta, o motivo foi exatamente o desânimo. Ela desanimou. E é por isso que nós temos que estar atentos. Nós somos humanos, estamos sujeitos, sem exceção, estamos sujeitos ao desânimo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é humano, é humana, e está sujeita ao desânimo. Agora, com o dedo de profeta e de profetisa, diga para ela assim: está sujeito, não obrigado ao desânimo. Aí está a diferença, queridos. Nós estamos sujeitos ao desânimo. Nós estamos sujeitos a desanimar em várias áreas da nossa vida. Por várias vezes, por vários motivos. Mas nós não somos obrigados a desanimar. Nós temos que ficar atento. Nós temos que lutar. Porque desanimar não é nada mais, nada menos do que perder o ânimo. Desanimar não é nada mais, nada menos do que perder a coragem, desalentar, desistir. O desânimo é o próprio diabo. Ele sempre está e estará nos rodeando. Porque ele é uma das principais e maiores armas do inferno para nos destruir. Para nos tirar do propósito eterno de Deus.
para acabar com a nossa vida profissional, para acabar com a nossa vida ministerial, para acabar com a nossa vida familiar, você vai ver no final das contas que toda destruição, que tudo aquilo que deu errado, quando você vai ver a razão, é exatamente o desânimo. Mas eu tenho uma extraordinária, boa notícia, excelente notícia para nós nessa noite. O desânimo tem cura. O desânimo tem cura. E quando nós pensamos em sair do desânimo, nós podemos lembrar do apóstolo Paulo. No meio de toda aquela crise, no meio de toda aquela dificuldade, ele olha para aquela igreja, talvez com algumas pessoas que estavam longe de enfrentar os problemas que ele estava enfrentando. E ele escreve e diz assim, olha, por isso não desanimamos. Sabe, nós temos pessoas como o Senhor Jesus, que ele diz assim, olha, eu sei de tudo que vocês vão enfrentar. Afinal de contas, eu sou onisciente, eu sou onipotente, eu sou onipresente. Mas eu estou falando tudo isso aqui para que vocês tenham paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus, quando Ele vai introduzir Josué na liderança do povo de Israel, e ele vai ter um grande desafio, talvez um homem que recebeu um dos maiores desafios da terra, sabe, de desbravar uma terra com gigantes. Ele olha para Josué, sabendo do grande desafio, e diz assim, olha, esforça-te e tem bom ânimo. Se você está desanimado, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Senhor está aqui nessa noite para nos renovar. O Senhor está aqui nessa noite para renovar o nosso ânimo, para nos animar. O Senhor está aqui nessa noite para restaurar. Sabe, o salmista teve um dia, gostaria de convidar a equipe de louvor, pode vir devagar, não precisa correr, porque de manhã eles vieram pulando, sabe, a Sônia praticamente deu um carrinho aqui, derrubando tudo. Eu falei, eita glória, mistério. O que eu estava falando que eu esqueci? Quem? Você não estava prestando atenção, não? Era um negócio importante. Oi? Salmista, obrigado. Eita, glória a Deus. Olha, está vendo? Tinha esquecido, não ia lembrar não. Salmista, tem uma hora, queridos. Tem um salmo que ele diz assim, olha, Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Isso é muito forte, irmãos. Quando você pega um grande homem de Deus, dizendo assim, Senhor, eu estou desanimado com a minha fé. Eu estou desanimado com a minha própria salvação, Senhor. Eu não tenho ânimo para ir no prédio da igreja. Senhor, eu estou desanimado, Senhor, eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra, Senhor. Ele tem a humildade para chegar diante do Todo-Poderoso e dizer assim, Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Porque o salmista sabia que se ele tivesse restituído a alegria da sua salvação, a alegria do primeiro amor, se ele tivesse animado na sua fé, ele sabia que uma pessoa animada, que uma pessoa cheia do Espírito de Deus, se o diabo atravessar na frente dele, ele rasga nos dentes. O que é que tem te desanimado, querido? Feche os seus olhos, nós vamos cantar uma canção.